Pessoal, CPI é o tema da moda. Todo mundo está falando em CPI. E para não ficar fora da moda, eu quero trazer para vocês um tema relacionado à CPI que já foi objeto de cobrança em prova de concurso. Se eu não me engano, foi numa prova de defensoria pública, mas que pode aparecer em prova de qualquer carreira jurídica. Tá? É um tema que já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? E como CPI é um tema que tem sido muito falado, pode ser que isso que eu vou falar aqui para vocês hoje apareça nas próximas provas aí, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de CPI convocar indígenas, né? Vamos falar então sobre a convocação de indígenas por comissão parlamentar de inquérito. Bem, o questionamento aqui é muito simples. Será que uma CPI pode convocar um indígena para ser ouvido lá no Congresso Nacional, para ser ouvido então fora das suas terras? E a resposta, pessoal, que já foi dada pelo Supremo Tribunal Federal é não. CPI não pode convocar. Por quê? Porque a Constituição veda a remoção dos indígenas das suas terras, tá? Ressalvadas apenas duas hipóteses. Então, são duas situações excepcionais e nessas duas situações excepcionais é necessário que haja um controle pelo Congresso Nacional da remoção dos indígenas das suas terras. Isso está previsto na Constituição, vamos ver aqui, no artigo 231, parágrafo 5º. Olha só o que esse dispositivo fala. É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo ad referendum do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco a sua população, ou no interesse da soberania do país após deliberação do Congresso Nacional, garantido em qualquer hipótese o retorno imediato logo que cesse o risco. Então, a regra é que a remoção dos grupos indígenas de suas terras é vedada e, excepcionalmente, em duas situações, é permitida a remoção dos indígenas de suas terras. Em uma delas, o controle do Congresso Nacional será posterior, será um controle ad referendo, que ocorre no caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco a população indígena. E o outro caso, na outra situação, o controle do Congresso Nacional será prévio, tá? Que é no caso em que a remoção se dá no interesse da soberania do país. E seja qual for a situação, é assegurado o retorno dos indígenas à sua terra, tão logo cessado o motivo que justificou a remoção, tá? Então, por conta desse dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal entende que CPI, embora tenha poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, não pode convocar indígenas para serem ouvidos fora de suas terras. Dá uma olhadinha nesse precedente aqui, olha só. Comissão Parlamentar de Inquérito, intimação de indígena para prestar depoimento na condição de testemunha fora do seu habitat. Violação às normas constitucionais que conferem proteção específica aos povos indígenas. Constituição Federal, artigos 215, 216 e, olha aqui, 231, que foi o que a gente acabou de ver agora. A convocação de um índio para prestar depoimento em local diverso de suas terras constrange a sua liberdade de locomoção, na medida em que é vedada pela Constituição da República a remoção dos grupos indígenas das suas terras, salvo exceções nela previstas, que são aqueles casos do parágrafo 5º do artigo 231. A tutela constitucional do grupo indígena, que visa proteger, além da posse e usufruto das terras originariamente dos índios, a respectiva identidade cultural se estende ao indivíduo que o compõe quanto à remoção de suas terras, que é sempre ato de opção, de vontade própria, não podendo se apresentar como imposição, salvo hipóteses excepcionais. Então o índio sai de suas terras se ele quiser. Se ele não quiser, ele só pode ser forçado a deixar suas terras naqueles dois casos previstos no artigo 231, parágrafo 5º. Lembrando que nos dois casos é necessário haver o controle do Congresso Nacional desse ato de remoção, tá bom? Então, a Constituição fala que é vedada a remoção de grupos indígenas e essa proteção se estende ao indivíduo indígena, não é restrita apenas ao grupo, como uma coletividade, foi o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nesse caso, e por isso o CPI não pode convocar indígena para ser ouvido fora de suas terras, tá bom? Fiquem atentos a esse entendimento. CPI é um tema que sempre cai em provas e agora, mais do que nunca, temos motivos para acreditar que vai aparecer nas provas que estão chegando por aí, tá? Beleza? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.